Queridos amigos, boa noite. É com muita fé, alegria e união que novamente nos reunimos para estudar os ensinos do Cristo, partilhar bons entendimentos e vibrações. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Seja bem-vinda. Em caso de dúvidas ou necessidade de algum esclarecimento, pode procurar-nos aqui na mesa que nós estaremos aqui para atendê-la. Bem, falando rapidamente sobre os cursos da casa, falarei sobre 3. O ciclo básico do Espiritismo, que funciona em 3 opções, aos sábados, das 14 às 15h15, e às terças-feiras, das 14 às 15h15 e das 20h15 às 21h30. Ele é um curso que dura 4 meses, uma vez por semana, e tem por finalidade esclarecer nos primeiros passos da doutrina espírita. Temos também a evangelização infantil, que ocorre aos domingos, das 9 às 10h15. Outro grupo também que é bem conhecido das pessoas que frequentam a casa é o grupo de estudos Joana de Ângeles. Bem, para os trabalhos dessa noite, nós teremos a leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial, feita pela Gianete Donaire. As vibrações gerais e os passes serão feitos pela Marisaura, a vibração das águas e a prece inicial pela Rosângela Guido, e o nosso amigo Wagner Aranha vai nos dar a palestra de hoje. Hoje será falado sobre o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, o jugo leve, o Consolador prometido. Que tenhamos um bom trabalho. Quanta gentileza. Dá. Obrigada, viu? Boa noite. Capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência, para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é da própria lei que ele ensina, seu jugo e observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem põe como dever o amor e a caridade. No livro Vigiai e Orai, Carlos Abatelli, do irmão José. Caminha e chegarás. Não des guarita aos meus pensamentos. Reage contra todos e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará.
medida de tuas possibilidades, auxilia quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatize a sua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Querido Mestre Jesus, nosso Pai maior e os mentores espirituais aqui da Casa de Paz e Amor, nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui para um aprendizado. Que a palestrante da noite seja bem inspirado para que ela possa passar para nós tudo aquilo que devemos aprender. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja com a graça de Deus. Bonsoir, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. Eu gostaria, antes de começarmos a falar sobre a palestra de hoje, avisar que a palestrante que iria fazer hoje, a Lúcia Helena, teve um contratempo, não pôde vir, e eu vou tentar substituí-la, trazendo algumas ideias para a gente sair daqui meditando, tá ok? Para que a gente comece, sempre é legal a gente relembrar aquele trechinho do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, item número 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E aí, eu sempre procuro trocar um trechinho desse texto para transformá-lo mais generalista. Eu usava um termo, aí outro dia um colega meu veio conversar comigo, chegou todo querendo não machucar, não me deixar chateado, e falou: que tal, Wagner, você trocar o termo espírita por homem de bem? Por enquanto, eu vou usar ele até que eu encontre um termo melhor. Então, eu acho que é um termo mais abrangente, né? Que se todos os homens de bens procurarem se melhorar, se transformarem, com certeza nós viveremos num mundo muito melhor. E isso sempre acontece seguindo essa figura. Cada um de nós vai seguir esse caminhar, começando do pontinho aqui de baixo, que é essa espiral da evolução, e a gente vai se abrindo em conhecimento, em transformação moral e subindo para cada vez mais chegar próximo ao Pai. Então essa é uma figura que alguns professores meus me introduziram e eu gosto sempre de colocá-la em apresentações. E nós não podemos esquecer que a nossa Casa de Paz e Amor em Jesus, ela é toda ela preparada em cima das obras de Kardec e depois das obras acessórias. E eu gosto também de trazer aqui os livros que compõem o Pentateuco, que são aqueles 5 livros básicos da nossa doutrina, para que a gente possa estudar o nosso dia a dia. Assim que tiver um tempinho, vai lendo um pedacinho por dia, não há problema nenhum. Então, o primeiro livro a ser publicado foi o Livro dos Espíritos. Na sequência veio o Livro dos Médiuns. Na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, o Céu e o Inferno. E, por fim, a Gênese. Todos esses 4 últimos são aprofundamento ou um detalhamento do primeiro livro, do Livro dos Espíritos. Então, todos os assuntos estão contidos dentro dele. E nesses outros 4, e depois nas obras acessórias, a gente tem todo aquele facilitador para a nossa compreensão. Por que facilitador? Muitas vezes a gente não compreende, a gente não consegue entender. Então, a gente precisa de uma obra que venha trazer, venha nos aproximar do nosso dia a dia,
para nos facilitar o entendimento. E nesse entendimento, nós temos 5 princípios básicos dentro da doutrina espírita que nós devemos ter sempre em mente. Primeiro deles, cremos na existência de Deus, na existência da alma ou espírito, dependendo de quando que ela esteja, que ela esteja atuando naquele momento. Na sobrevivência após a morte, não se encerra a nossa jornada com o nosso desencarne. Nós seguimos em frente. Na possibilidade dos espíritos se comunicarem com os vivos. Então, existem comunicações e todos nós, recebemos muito mais comunicações do que nós possamos imaginar. Aquela intuição, aquela ideia que de repente brota, nada mais é do que um nosso amigo querido que vem nos auxiliar, que vem nos facilitar o nosso caminho. Por que facilitar? Porque quem faz o caminho é cada um de nós. Nós é que fazemos esse caminho. E os espíritos vêm facilitar. Vêm falar, olha, Wagner, eu te sugiro você ir pelo lado direito. Mas como você tem o seu livre-arbítrio, você pode ir pelo lado esquerdo também. Você vai chegar. Talvez a volta seja um pouquinho maior. E o último princípio básico é cremos na reencarnação. Ou seja, nós retornaremos ao corpo carnal para seguirmos em frente na nossa jornada evolutiva, para o nosso aprendizado, para o nosso viver, para o nosso conviver. Então, esses são os 5 princípios básicos. E eu vou falar de um trecho do Evangelho que consta nesse capítulo 6, que é o Cristo Consolador, num trecho chamado Instruções dos Espíritos, que está nesse capítulo, que é o trecho de um título, Advento do Espírito de Verdade. O que o Espírito da Verdade colocou para Kardec em suas comunicações, em suas instruções? Vários ensinamentos, várias facilitações. Eu vou pegar um trechinho que está contido nesse, que foi editado em Paris em 1860, que é exatamente esse texto que eu estou projetando aqui na tela, que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. E eis que, de além-túmulo, que acreditais vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Opa. Desliguei aqui sem querer. Esse é o trechinho. E eu vou tentar reproduzir, aproveitando e fazendo um comercial, né, do modelo de estudo que nós temos às terças-feiras do Grupo Boa Nova, aonde a gente pega a sequência do Evangelho, né, aqui eu já fui lá no capítulo número 6, lá na frente, e a gente vai estudando eles. Como a gente não pode aqui hoje abrir para a gente fazer um debate, para a gente poder conversar, fica aberto o convite a todos que estão presentes ou que estão nos acompanhando via internet, para vir presencialmente às terças-feiras, a partir das 8h15, para participar desse nosso estudo. E como que eu vou tentar detalhar esse parágrafo? Ele começa chamando a atenção dos espíritas. Por que dos espíritas? Porque é aquele grupo em que Kardec está concentrando a transmissão das suas informações. Então ele pegou um grupo, que é um grupo gigantesco, que é a nossa orbe, o nosso planeta Terra,
Dentre ele separou um pedacinho. Poderia abranger todos? Claro, poderia. Mas para ele facilitar, como isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tratou de colocar apenas o termo espíritas. Mas podemos abranger muito mais pessoas. Na continuação, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Jesus já não havia nos transmitido esse conhecimento. Jesus já havia nos preparado para que a gente siga esse caminho do amor, a lei do amor. Que sem o amor, a gente não consegue fazer nada. Você consegue trabalhar sem amor? Por um tempo você consegue trabalhar. Você consegue estudar sem amor? Por um tempo, por obrigação, por alguém te forçar, você até consegue. Mas na hora em que brota o prazer, na hora que brota aquela sensação gostosa de você estar executando aquela atividade, ela parece que flui com maior tranquilidade, com maior... você se sente mais prazeroso em executá-la. Então, o Espírito da Verdade vem falando, olha, para vocês poderem evoluir, um primeiro caminho é que a gente tenha que se amar. E esse amar tem vários graus. Eu não preciso amar como eu amo as minhas filhas, um colega meu de trabalho. Mas eu tenho um amor especial, diferenciado, por aquela pessoa. Porque ele está ali comigo no dia a dia, seguindo comigo na minha jornada. Às vezes a gente tem um desentendimento, procurar a palavra, né? Um desentendimento, mas no final da história a gente vê que é sadio para todo mundo. É algo que nos facilita, que nos permite seguirmos em frente. Na sequência, o Espírito da Verdade nos lembra, instruí-vos, eis o segundo. A gente consegue fazer qualquer coisa sem instrução? A gente consegue ir daqui até o metrô sem instrução? Se eu não souber o caminho, se eu não souber como caminhar, como andar, como dar os passos, eu não vou conseguir chegar lá. Assim como tudo que a gente faz. Assim como o Espiritismo nos aconselha, estudem, busquem aprimoramento, busquem conhecimento. Tal é essa preocupação que a Casa de Paz e Amor em Jesus, como foi apresentado pelo Sebastião, tem diversos cursos à disposição. Hoje, por exemplo, está começando um, que é o curso de palestrantes. São 7 semanas que vem com todos os assuntos, que é um curso fantástico. Não é porque a professora acabou de passar que eu estou falando isso, não. Não dá risada, não. Não dá risada, não. Não é por causa disso. É porque realmente é um curso fantástico. Se você comparar contra os que existem no mercado, cursos pagos, aqui é uma qualidade muito superior. Detalhe, todos os cursos que a gente fala aqui são gratuitos, tá ok? Só depende da nossa vontade. Na sequência, o Espírito da Verdade fala que todas as verdades se encontram no cristianismo. Se nós estudarmos a fundo tudo aquilo que está grafado dentro do cristianismo, nós vamos observar que todas as verdades ali estão contidas. Às vezes, de uma maneira que a gente precisa de um grau de instrução um pouco maior, outras vezes de uma maneira mais fácil, mais claras para a gente poder entender, mas todas elas estão ali. E aí ele fala
que os erros que neles se enraizam são de origem humana. A gente, ser humano, né? Gostamos de inventar, gostamos de arrumar alguma coisinha para personalizar, que a gente chamaria, um determinado ensinamento, uma determinada orientação que nos é passada. Nós gostamos de fazer isso. Nós temos prazer, faz parte da nossa natureza. E nessa hora é que a gente dá aquelas vaciladas. Que aí a gente pode dar um passo ou fazer, introduzir alguma coisinha a mais do que o necessário. E isso existe em tudo e quanto é lugar. Existe em todas e qualquer pessoas, seja as de mais alto conhecimento, até aquelas de menor conhecimento que possuem no dia de hoje. Por quê? Porque nós estamos em evolução. Nós que estamos aqui, todos nós que estamos encarnados e os desencarnados que nos acompanham, que também estão aqui presentes, eu não sou vidente, mas todos os videntes sempre nos colocam que o salão está sempre repleto de irmãos espirituais nossos acompanhando os trabalhos, nos inspirando, outros assistindo como nós, aprendendo. Nós estamos nessa orbe porque nós precisamos estar aqui. É uma orbe de aprendizado, é uma orbe que seria, vamos falar assim, comparado ao primeiro grau, primeira a quarta série, o que seria o primário na minha época, né? De estudo. Então, nós estamos aqui. Então, a gente tem essa capacidade, ou temos essa natureza da falha, e não erro, da falha. Por que falha? Porque falha, no meu entender, é um acrônimo, que significa um fenômeno aleatório de lógica que habilita o aprendizado. Ou seja, são falhas, são eventos que ocorrem que vêm nos auxiliar para aprender. Ou seja, eu vou aprender a ir até o metrô. Eu posso dar a volta pelo quarteirão aqui, vou chegar? Vou chegar. Só que eu cometi um erro, vamos falar assim, uma falha, que dei uma volta desnecessária, quando eu poderia ir por aqui e chegaria mais rápido. Então, esses erros fazem parte do nosso aprendizado. Nós vamos cometê-los sempre. Mas qual que é o grande esforço que nós temos que ter? É fazer com que eles paulatinamente diminuam. Então, um dia eu vou aqui pela terceira rua, na próxima vez eu vou pela segunda rua, na próxima vez eu vou pela primeira rua, aí eu aprendo. É só descer aqui em frente a Tuiuti que você está lá, Wagner. Tá? Então, o importante é a gente não desanimar. A gente sabe que vai cometer as falhas, mas, durante o tempo, a gente vai diminuindo essas falhas, vai nos corrigindo, vai nos aperfeiçoando. E isso a gente faz em conjunto, porque eu posso, de repente, receber a informação da Márcia, que ela fala, Wagner, não perca seu tempo. Ela falaria outra coisa, mas eu vou ser bonzinho. Não perca seu tempo. Não dá risada não, Fátima. Não perca seu tempo. Não vai por aqui. Desça a Tuiuti em frente. Eu posso receber essa facilitação, que aí me ajuda. Porém, aquele conhecimento moral só depende de mim. Eu é que tenho que fazer o esforço para ter o aprendizado. Os conhecimentos materiais, vamos dizer assim, um estudo de matemática, um estudo de história, de biologia, seja lá qual for a matéria, eu tenho colegas de jornadas que podem me auxiliar e me facilitar com que eu atinja o meu objetivo mais rápido. Mas o moral não tem jeito, é resultado do esforço de cada um. E eu tenho que me conscientizar, não posso fazer isso.
vou sofrer, um dia vou falhar, eu diminuo essa falha e paulatinamente eu vou me melhorando. Eis que, de além túmulo, que é acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Ou seja, lá no passado, a grande maioria de nós, que não éramos inicializados naquelas seitas, que já tinham noções, já tinham rudimentos de ter essa informação de que os espíritos poderiam nos trazer informações, nós, a partir de Kardec, a partir do advento do Espiritismo, tivemos essa abertura de sabermos que, além do túmulo, ele fica vazio, ele fica ali só com os nossos dejetos físicos, que vão entrar num processo de reciclagem. Então, ele vai se transformar num outro corpo, numa outra necessidade física que o nosso planeta precisa. Enquanto nós, que estamos nesse momento num estado que chamamos de espírito, estamos soltos, livres, entre aspas, para podermos ir e vir. Dentre os lugares, podemos vir aqui participar do nosso trabalho, do aprendizado, seguir em frente, ou então poder auxiliar alguém. O nosso anjo da guarda, ele está aqui. Ele é com um pouquinho mais de conhecimento que nós, mas ele está aqui, sempre ao nosso lado. Vamos em frente, Wagner. Vamos lá, você escorregou hoje, Wagner? Vamos lá. Levanta, bate a poeira e vai em frente. Então eles estão sempre aqui conosco, sempre. E os túmulos ficaram vazios. Ficaram só os dejetos do nosso corpo físico. Isso dizendo, nada perece, nada termina. Por quê? A matéria orgânica vai ser transformada. Ela acabou? Não, ela se transformou. E nós? Acabamos? Se transformamos também. Temos a nossa sequência, o nosso caminhar, a nossa evolução a seguir. Então, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. A gente sabe que Jesus sofreu, passou por diversas situações, porém, ele, com o seu conhecimento, com todo o seu carinho, conseguiu seguir em frente. Se ele conseguiu, por que não nós também não conseguiremos? Jesus, um dia, foi como nós, estava no nosso nível, porém, ele seguiu em frente. Sede vencedores da impiedade, ou seja, da falta de compaixão, de humanidade, desumanidade, crueldade. Vamos ser vencedores, vamos nos transformar. E para isso, a gente só precisa de uma coisa: ação. Que todos nós possamos pôr em prática todos aqueles ensinamentos que Jesus nos passou. Foram 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, precisamos trabalhar, precisamos estudar. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Vamos agradecer ao Wagner a lembrança do Cristo Consolador. O dia, às vezes, que é mais difícil para a gente acaba ouvindo um trecho do Evangelho que nos traz realmente a palavra de Jesus, dizendo que Ele está conosco o tempo todo. Enquanto nos preparamos para o passe,
junto com os médiuns que vão se levantar, vão se posicionar, vão aguardar um minuto. Vamos envolvendo todo o salão nesta luz de Jesus, nesta luz do mais alto, para que nós possamos nos preparar e receber de todos os mentores que aqui estão os nossos pedidos, as nossas solicitações, a nossa alegria que às vezes teima ir embora, e vamos pedindo a Jesus, o mestre dos mestres, que envolva todos os médiuns nesse passe, e que agora nós vamos começar. E assim, envolvidos que estamos nesta luz que se faz no salão, nós vamos rogando a espiritualidade que traga para nós todos os fluidos de cura, de tranquilidade, de equilíbrio, de paz, tão necessários para o nosso viver e conviver. E essa luz, ela vai percorrer todo o nosso organismo. Ela vai equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos desapontamentos, e ela vai descendo para o nosso rosto, para a garganta, vai se espalhando pelos ombros, vai chegando aos nossos braços, aos cotovelos, às mãos, e ela volta até os nossos ombros, aliviando todas as dores. Ela envolve todo o nosso tórax. Ela vai trabalhando o nosso cardíaco, os nossos pulmões, os nossos rins, o baço, o fígado, o pâncreas, fazendo uma grande limpeza em nosso estômago, tirando todos os miasmas que às vezes ali se concentram, vai descendo para o intestino, fazendo uma grande limpeza no intestino, até chegar ao canal excretor. Essa luz agora, ela se espalha pelo nosso quadril, aliviando as dores do quadril, aliviando as dores do fêmur, dos joelhos e dos pés. E essa luz, ela vai voltando para a nossa coluna. Ela vai alinhando vértebra por vértebra. Ela vai fazendo esse realinhamento na nossa coluna, aliviando todas as dores que sentimos, às vezes no sentar, no deitar, no caminhar. Essas dores estão sendo aliviadas por esta equipe médica que aqui se encontra. E agora que o nosso corpo físico está alinhado, o nosso mental vai ser trabalhado. As nossas angústias, as tristezas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, elas vão sendo realinhadas, elas vão sendo trabalhadas pela espiritualidade dos psiquistas, pela espiritualidade dos psiquiatras que aqui trabalham no Paz e Amor. E agora que nós estamos tão bem, nós vamos trazendo os nossos familiares para esse passe, colocando-os aqui do lado nos bancos que às vezes se encontram vagos. Nós vamos trazer aquela pessoa difícil, aquela pessoa que às vezes tem um desequilíbrio emocional, aquela pessoa que está doente, que às vezes é portadora de um vício,
aquela pessoa que às vezes não aceita um conselho, uma palavra amiga. Vamos trazendo essas pessoas até nós. Vamos vibrando por todas as pessoas que se encontram doentes e ainda não tiveram diagnóstico das suas doenças. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos hospitais, que esses doentes possam ser atendidos com a maior presteza. Vamos vibrando para que essa equipe de Bezerra de Menezes visite, além dos hospitais, todos os asilos, todos os manicômios que ainda existem pelo Brasil, todos os doentes que estão em casa, às vezes, sem ter alguém para dar um remédio. E agora que vibramos por todos eles, vamos vibrando pelas urnas dos encarnados e desencarnados, que todos os nossos pedidos ali colocados possam ser anotados pela espiritualidade e que eles possam ser revertidos em bênçãos para todos aqueles que estão procurando emprego, equilíbrio, para as famílias que se encontram em desarmonia, para os escritórios de advocacia, de engenharia, para os escritórios e também para todas as escolas, rogando a Meimei, a Dona Nália Franco, que possam levar até as escolas a paz, a segurança e o equilíbrio, mas principalmente até os pais, para que eles possam ter confiança, ter equilíbrio ao se tratar da educação do seu filho. Vamos rogando pelos desencarnados, que todos recebam do mais alto luz, paz, entendimento e muito progresso na sua jornada evolutiva. Vamos vibrar pelo paz e amor, trazendo até essa casa muita luz, muita paz, muito entendimento, muito equilíbrio, rogando pelos médiuns, pela diretoria que organiza todos os trabalhos, a diretoria de doutrina, a diretoria que organiza todo o paz e amor, para que a gente possa chegar aqui e ter essa recepção de amor e de paz. Vamos vibrando por todo o público que vem aqui, que todos possam sair daqui reabastecidos, aliviados, mas principalmente esperançosos. Que a paz de Jesus envolva toda a nossa juventude, com equilíbrio, com paz, tirando do caminho deles todas as pessoas que não são do bem, que eles possam ter segurança, que todo pensamento de desequilíbrio que possa levar a uma fatalidade sejam afastados de todos. Pela nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, pelo planeta Terra, que tanto necessita de equilíbrio, por todos os países e por todos os governantes. Que todos possam entender que somos irmãos e que o Cristo veio para todos nós, trazendo a paz, e que a paz seja duradoura no planeta Terra. Que a paz de Jesus envolva a todos nós e que a semana de cada um seja de muita luz, muito amor, muito equilíbrio e muito entendimento. Que Jesus nos abençoe. E agora que já estamos energizados, harmonizados, vamos continuar nosso tratamento através da água fluidificada. E assim,
vamos mentalizar que esta equipe de caravaneiros, médicos, químicos, biólogos, terapeutas, índios, benzedeiras, pretos velhos, adentram uma floresta e vão caminhando lentamente por esta mata, analisando cada árvore, cada folhagem, as raízes, as folhas, a temperatura úmida, toda a beleza, escutando o canto dos pássaros, e vão recolhendo cuidadosamente cada raiz, cada folha, cada flor, que cada um de nós esteja necessitado para o nosso tratamento físico, mental, espiritual. E assim, esses substratos vão levados aos laboratórios espirituais e eles são trabalhados, macerados, diluídos, energizados e vão sendo transportados por esse fluido que ainda não entendemos muito bem, para as garrafas de água que estão aqui no salão, mentalizando as garrafas de águas e filtros que estão nos nossos lares, nas casas de nossos entes queridos, nas cabeceiras das garrafas de água dos leitos de hospitais, de asilos, creches, penitenciárias, escolas, e todos possam receber esse tratamento através da água fluidificada, reequilibrando todo o nosso organismo. E agora, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, mentalizando Jesus, nosso Mestre, com seus braços abertos, irradiando toda essa luz para esse salão, nos olhando com seus olhos misericordiosos, olhando no fundo de nossos corações, verificando o que cada um de nós está realmente necessitando. E roguemos a Ele, a Deus nosso Pai, que possamos ser atendidos à medida que cada um merece. E que possamos sempre ser trabalhadores do Cristo, para receber essas dádivas e poder dar ao nosso próximo tudo o que ele merece. Que tenhamos uma ótima semana e cheguemos em casa em paz, na tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Amor em Jesus.